Queridos, hoje vamos falar da ceia do Senhor, e falar desse tema, temos no Novo Testamento, mais ou menos aí 3 passagens, fora essa de Mateus, que reforçam esse ensinamento. Então, Mateus 26, 26, observem a leitura do texto sagrado. Eu vou ler Então, já que os que não estão aqui com a Bíblia, então eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando. Eu vou ler do verso 26 até o verso 30. Então, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos pares e a igreja lerá os versos ímpares. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, falar da ceia do Senhor, antes de mais nada, é o ápice da comunhão. Você sabia disso? A ceia é mais do que um memorial. Se olharmos para o passado, ela é um memorial daquilo que aconteceu, aquilo que ocorreu no passado. Quando foi estabelecido a ceia do Senhor? E a gente tem que deixar essa questão muito clara, que a ceia do Senhor foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Em que circunstâncias aconteceu essa celebração? Na Páscoa. Ou seja, o povo de Deus celebrava essa passagem, essa saída do Egito. E alguns sinais desse evento, que apontavam para Jesus, eles são encarnados no próprio Cristo. Então é um tema que, olhando até a própria plateia aqui da igreja, todos já devem estar cientes, mas eu quero rememorar o significado de cada etapa. E só para que os irmãos tenham uma noção, a ceia do Senhor era celebrada todos os domingos. A gente fala muito e cita muitos pregadores, João Calvino, mas uma das coisas que tinha na liturgia reformada era a celebração todos os domingos. Algumas igrejas atualmente já estão adquirindo esse hábito de ceiar todos os domingos. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Botafogo, a Igreja Presbiteriana de Pontezinha e algumas outras, principalmente por causa do ensino que deve ser relembrado domingo após domingo. E aí esses ensinos, espero que o Senhor possa nos usar, apesar de nós, para que isso fique tão arraigado e queime tanto o nosso coração, que a ceia não seja só uma expectativa de apenas um domingo no mês, mas que seja uma expectativa dominical. Por quê, amados irmãos? Vamos perceber aqui que a ceia era celebrada já em Corinto, sempre no dia do Senhor, que comemorava a própria ressurreição, que era o domingo. E as circunstâncias desse tema? Falamos da ceia, e quando eles estavam celebrando a Páscoa, o próprio Senhor já tinham comido pão, já tomado vinho. A ideia aqui da ceia é que não era um local para você encher a barriga, mas, na verdade, para você comer como um memorial, mas que representasse um alimento
espiritual. Não é à toa que os católicos romanos acreditam que o pão, no momento da ceia, a hóstia se transforma realmente no corpo e que o vinho se transforma realmente no sangue. Nós não acreditamos assim. Nós cremos que Jesus Cristo está espiritualmente presente nos elementos, mas os elementos não se transformam. E alguns símbolos da Páscoa, ele agora é reencarnado, ele é encarnado em Jesus Cristo, corrigindo. O primeiro símbolo da Páscoa, quando você lembra da história onde o anjo da morte vai lá para destruir e matar os primogênitos, qual o escape? Ali, a família que tinha fé no Salvador, ele colocava o sangue do cordeiro na porta e o anjo da morte passava por ali e não entrava naquela casa. O cordeiro, ele era imolado e durante aquela noite a família comia o próprio cordeiro, se alimentava do cordeiro. E o sangue era o símbolo de que ao anjo da morte, ao passar naquela casa, não, essa casa tem uma aliança com o Senhor. Então temos o cordeiro e temos o sangue. E aqui, o próprio João, quando olha João Batista, olha para Jesus, já no primeiro momento ali, ele já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é o próprio Cordeiro materializado. Ou seja, na antiga aliança, o Cordeiro apontava para um sacrifício, que era o próprio Cristo. E agora, na ceia do Senhor, o Senhor diz: eu sou o pão, e este é o meu corpo. E aí, dentro do símbolo, amados irmãos, vamos ver aqui, já no verso 26, então comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomam, comam, isto é meu corpo. Dentro da tradição, e aí, como é um momento pela manhã, de escola bíblica dominical, é importante que a gente possa alinhar os pensamentos, porque é muito comum as pessoas se converterem, entrarem dentro da nossa igreja, e a gente não trazer a lembrança desses ensinamentos, ou muitas vezes passar tão rapidamente e não perceber cada nuance. Você sabia, por exemplo, outra curiosidade, que a celebração da ceia, se você quiser, já foi dividido em sala, tá? Já pode ir direto para lá, tá bom? O pastor, ele realmente, o próprio João, ele pegava o pão e partia o pão. O próprio Lutero diz que a ceia é um sermão visível para justamente alcançar os simples, as crianças que estavam dentro do culto. Então, a ideia de partir o pão é relembrar que ele foi moído pelas nossas transgressões, aquilo que foi profetizado em Isaías. E é bem curioso que o pão daquela época, ele era cinza, meio roxo, porque não tinha esse fermento branquinho, né, cheio de glúten, que a gente, quando olha para o pão, lembra muito mais de uma hóstia do que de um corpo. A ideia do pão naquela cor era para mostrar realmente o estado em que o corpo de Cristo ficou ao caminhar pela cruz. Ele foi ferido. Ele realmente sofreu e padeceu no seu próprio corpo pelos nossos pecados. E aquilo era levantado e realmente havia aquela ideia de partir o pão para mostrar que ele foi ferido e moído por nós, pela sua igreja. E vamos perceber que esse partir aqui do pão, que simboliza esse moer do próprio Senhor, os próprios puritanos da Holanda faziam uma questão de partir o pão e apontar para as crianças, dizendo: olhem bem, crianças, o corpo de Cristo foi partido por nós. Ele sofreu por nós.
Diante disso, veja que ele parte o pão no verso e começa a dar aos discípulos e dizendo: comam, se alimentem. A caminhada da vida cristã, ela só é saudável se for nutrida. E quem nos nutre? Quem é que dá força ao nosso próprio corpo, espírito e alma? Nem só de pão, daquele que perece, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao longo dos evangelhos, Jesus sempre diz que ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Por isso, ele entrega aos discípulos o sustento. E isso é uma marca da nossa doutrina reformada, que não é o homem que vai buscando o pão e a autossatisfação ou a garantia da sua salvação. Se não for o Senhor entregando o seu próprio corpo, a sua palavra, o que seria de nós? Ou seja, ele é o autor e o consumador e supre a igreja. A iniciativa é dele, de sofrer por nós e se dar por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, essa ideia de autossuficiência que vemos até dentro de muitas igrejas protestantes, como dizendo: você é o cara, a resposta está dentro de você, você consegue mudar o mundo. Amados irmãos, quando olhamos para a ceia do Senhor, foi Ele que foi partido por nós e foi Ele que se entregou por nós. Dentro disso, vamos continuar. E aí, esse corpo, ele representa o alimento, o próprio Cristo dado por nós. Então, quando você olhar para o pão na próxima ceia, lembre, esse aqui é o meu cordeiro, esse aqui é aquilo que me alimenta. Isso deve simbolizar o próprio Cristo. E aí, é por isso que dentro da perspectiva reformada, calvinista, devemos nos aproximar com fé que neste pão está o próprio Cristo presente espiritualmente. E ao nos alimentarmos, entendendo: Senhor, só o Senhor é o alimento da minha alma. Purifica-me. E vamos perceber em Coríntios, por exemplo, quando ele vai falar da ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz que muitos já dormiram porque comeram isso indignamente, mas outros sararam porque se alimentaram desse pão. Ele é um meio de graça. E aí, mais uma questão que quero chamar você a atenção, olhando aqui, muitos aqui são pais, outros avós, que no primeiro século, como elemento de graça, a ceia era entregue às crianças que já confessavam a Cristo desde pequeno. Não quero trazer, por exemplo, uma polêmica aqui, mas vamos perceber que a igreja reformada, as crianças faziam suas profissões de fé com 12 anos de idade. Veja, um judeu, ele professa vários textos do Antigo Testamento já com 12 anos de idade. A adolescência dos cristãos do primeiro século, eles participavam já da ceia. E aí, faz a gente pensar um pouco, né? Muitas vezes a gente vai cedendo tanto à perspectiva humanista, de que a criança não está preparada, e aí não é mais 12, não, ele é apenas um adolescente, não, agora só depois dos 15, não, 15 anos ele não está formado algumas coisas, só os 18, não, 18 ele ainda não tem responsabilidade total, só os 21, e quando nos deparamos, vários adolescentes e jovens da igreja não participam da ceia do Senhor, porque olhamos para ela apenas como um memorial, e não como meio de graça. Quando falamos como meio de graça, o Senhor que ordenou todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus, como vemos em Efésios, Ele também determinou os meios. E um dos meios é por meio da comunhão, do partir do pão e comer esse pão. Então, e fica
o estímulo aos senhores que têm netos e filhos ainda na adolescência, que eles procurem fazer a profissão de fé e participarem da ceia do Senhor. Para que a gente, muitas vezes, as pessoas se convertem, o casal, por exemplo, se convertem já adulto e tem filhos adolescentes, e quando chegam na igreja tem muito a crescer ainda, até de conhecimento da Bíblia. E a gente trata os nossos adolescentes que cresceram dentro do nosso meio da mesma forma de maturidade e conhecimento da palavra de Deus. E aí cada geração acaba se tornando uma geração mais fraca, porque acreditamos que somente o conhecimento cognitivo pode libertar o homem. Na verdade, a compreensão de que Jesus Cristo é o nosso Salvador é um milagre realizado em nossas mentes, corações e no nosso corpo. Diante disso, lembrando que o pão, ele é o nosso cordeiro, ele é o pão da vida, simbolizando o próprio Cristo, e Cristo está presente nele ao celebrarmos a ceia. Ele a seguir, ele pega o cálice, dá graças novamente, no verso 27. Coloca aí, observem aí o verso 27. A seguir, tomou o cálice. Veja, a iniciativa é dele, não é nossa. Não, os discípulos, eles não levantam o cálice e dizem, vamos celebrar um brinde ao nosso Cristo. Não, a iniciativa e o protagonismo desse momento é do Cristo. Ele pega o cálice, toma o cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Próximo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Pode deixar esse aberto aqui, aí. Vamos perceber agora que o pão simboliza aquele cordeiro que comemos lá na Páscoa. E eu falo que comemos, e a ideia, sabe, irmãos, é que como somos o povo da aliança, fale isso para os seus filhos. A história de Davi, a história de Abraão, a história de Samuel, é a história da nossa família, da família de Deus. Quando a gente trata as histórias bíblicas como a história de um povo tão distante, a gente descaracteriza o pacto da aliança. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é também o nosso Deus. E não é da família de Deus aqueles que nasceram da carne, nem do sangue, mas do próprio Deus, como vemos lá em João, logo no capítulo 1. Então, costumo dizer assim, olha filho, vamos ler a história da nossa família. Veja como o nosso povo saiu do Egito. E aí, amados irmãos, essa perspectiva de tomar o sangue, de tomar o cálice e trazer essa ideia do sangue. Veja, filho, não há pacto sem sangue. Não há pacto sem mostrar que houve um sacrifício. E o próprio sangue de Cristo, simbolizado aqui pelo vinho, ele é o selo desse pacto. E aí, o próprio anjo da morte, quando vem ao encontro para ceifar o mundo, ao encontrar homens e mulheres como nós, selados pelo sangue de Cristo, ele disse, aqui não, aqui há homens e mulheres seladas pelo sangue da nova aliança. Isso é extremamente transformador, porque a única coisa que poderia ser feita naquela noite da Páscoa no Egito era confiar na promessa. Ninguém poderia dizer assim, não, eu vou proteger os meus filhos, eu vou guardá-lo num palácio. Até mesmo o filho do faraó, diante de uma proteção e de uma guarda total, foi ceifado pelo anjo da morte. Não há nada que pode proteger a humanidade da ira de Deus, se não for o sangue do seu próprio filho. E quantos lembram, né? Na década de 70,
60, a expressão, quando a gente via diante de uma situação tão apavorosa, é: o sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. E esquecemos isso, mas era porque a igreja relembrava que assim, que o pacto da aliança que está sobre nós é esse pacto que nos guarda e nos santifica. Aleluia. Então, devemos olhar para o vinho agora, como diz: eita, isso aqui é o símbolo da nova aliança. Eu estou guardado pelo seu sangue. Aleluia. A sua ira se satisfez em Cristo, e eu me aproprio dessa bênção pela fé que é dada por nós. Mas, ao mesmo tempo que a ceia é um momento de celebração, para aqueles que não fazem parte desse corpo, deve trazer temor ao seu coração. Porque esse sangue, ele não é derramado em favor da humanidade. Isso não seria curioso? Veja o que o texto diz. Ele é derramado em favor de quê? Muitos. Aqui não diz, é derramado em favor de todos. Ou seja, era muito comum na distribuição dos elementos, o pastor citava: quem come da minha carne e bebe meu sangue, esse tem comunhão comigo e eu com ele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Então imagine, quem não comia carne e não bebia, esse não tinha comunhão, nem ia ressuscitar com ele no último dia. Era uma palavra tanto de comunhão, mas de juízo. E você pode se sentir constrangido, porque esse sangue te alcançou, esse pacto te alcançou, mas ao mesmo tempo um constrangimento em amor, porque Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós. Quando eu assisti a última vez o filme de Mel Gibson sobre a Paixão de Cristo, que mostra, é a versão mais aterrorizante no sentido de que mostra o quanto Jesus Cristo sofreu. Ali, não vemos um Jesus Cristo que está fugindo do açoite, muito pelo contrário. Quando ele cai de tanto ser açoitado, há um silêncio naquela cena, e todos pensam: não, ele já morreu. Ele se levanta e se apega de novo ao tronco e se ergue, pronto para receber mais imolação. Quando o meu filho Mateus assistiu isso com 7 anos para 8 anos, ele disse: por que estão fazendo isso por Jesus? Com Jesus? Ele disse: por sua culpa. Ele parou: eu? Por minha culpa. Ali ele começou a chorar, e eu também. Porque o que leva Jesus Cristo à cruz não é o mundo, mas é o amor pela sua igreja. Então, na próxima vez que olharmos para aquele vinho que representa o sangue da nova aliança, isso aqui foi derramado por mim. Não foi pelo mundo, mas por muitos, pela sua igreja. Se estamos vivos aqui hoje, contemplando essa verdade, porque o nosso Cristo morreu por nós. Ele sofreu toda a ira de Deus. E no final disse: está pago. Como dissessem, está consumado. Está pago. Aqui, quando olhamos para a ceia do Senhor, tendo tomado o cálice e dado graças, ele disse: bebam deles todos. A ideia, amados irmãos, que é no sacrifício de Cristo, que há essa contemplação de tristeza no primeiro momento, mas também de alegria. A nossa alegria vem do Senhor. O nosso triunfo foi o triunfo dele. Ou seja, o momento da ceia
ele levava tanto a tristeza profunda, como também a grande celebração, porque o nosso Redentor vive. Ou seja, amados irmãos, a ceia não deve ser um momento apenas de contemplação e tristeza. A ceia, ela é para o passado um memorial, mas para o presente uma comunhão. Eu faço parte dele e ele de mim, mas também para o futuro uma viva esperança de que ele ceará conosco quando voltar. Vamos celebrar junto com ele a própria vida. Veja que isso é tão forte que no verso 29 de Mateus, coloca para a gente aí, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, quando entramos na presença do Senhor e celebramos a ceia em comunhão, diz: Senhor, estamos tomando esse vinho, mas o Senhor há de voltar em poder e glória, e tomaremos um vinho novamente contigo, e celebraremos a tua vitória. Quando o próprio João diz que vê o próprio céu, ele diz que via no meio o próprio Cordeiro. E essa vai ser uma ilustração na Nova Jerusalém, na cidade santa do Cordeiro, para mostrar a todos nós, por toda a eternidade, o motivo da nossa cidadania celestial, da nossa cidadania da nova terra. O Cordeiro foi morto por nós, e pelas suas pisaduras fomos sarados, bem como nos trouxe a comunhão com ele. Veja quanto ensinamento temos na ceia. Era nesse momento que, no primeiro século, o pastor citava o nome dos entes queridos da igreja que partiram naquele ano. Agora imagina um culto, né, pós-Covid, uma ceia em que, nesse momento, irmãos, nós nos unimos não só com os anjos. Nesse momento da celebração, nós não só nos unimos com Abraão, com Isaac, com Jacó, porque o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Nós também nos unimos, amados irmãos, com os discípulos, os apóstolos. Nos unimos com os mártires. Nos unimos, e aí começava a citar, nos unimos com João, com a Maria, nos unimos com tantos aqueles que nos deixaram, mas que estão vivos na presença de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que a ceia era celebrada todo domingo, e aí também, após a ida de Cristo, no primeiro século, porque era tão comum as pessoas perderem a vida por causa do testemunho do Evangelho, que muitas vezes, veja como é que Roma muitas vezes usava uma estratégia. Não vamos invadir casa nenhuma, porque se a gente invadir uma casa, a gente vai matar um ou outro, ou prender um ou outro. Vamos esperar o momento do culto, vamos procurar onde eles fazem o culto. E quando a igreja eles encontravam aquele local, eles apanhavam todos, e aí era aquela correria, e alguns eram mortos ali. No domingo seguinte, eles procuravam outro lugar. E a tristeza de ter perdido os seus entes queridos no culto anterior, por causa do Evangelho. Nunca foi tão desafiador ser cristão em relação à morte como no primeiro século. Mas a igreja não parou. Isso, e muitas vezes se reuniu no próprio cemitério, no próprio lugar onde tinham colocado os seus entes queridos. Mas veja, muitas vezes por causa
de uma mudança de tempo, por causa de um pânico de pandemia, ou de vai vir uma grande destruição, vai mudar o tempo, olha, está muito perigoso, e a gente fica em casa e não vem para um momento como esse. Irmãos, se cultuar à distância fosse algo que realmente trouxesse diferença, a igreja só se reunia por carta. Porque imagina, se no domingo passado eu perdi meus filhos e esposa, eu vou novamente encontrar a igreja de Cristo? Não, irmãos, eu estou escrevendo uma carta aqui, vocês leiam num culto, depois mandem para mim. Mas o sentido é tão presencial como Cristo ceiou, e não foi nos melhores momentos. Ou seja, o próprio Paulo esclarece para nós que foi na noite que ele foi traído, é que ele institui a ceia. Muitas vezes esperamos um momento de comunhão, que tudo fique bem alinhado. Eu tenho que conversar com todos os irmãos, eu não estou bem com ciclano, com fulano, não vou tomar ceia. Amados irmãos, quando olhamos para a orientação de 1 Coríntios, é que examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão, ele reconhecer: Senhor, eu sou falho. Senhor, se não for a tua graça, me perdoa. Eu sou uma mulher difícil, eu sou um homem perverso, mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor com esse sentimento que somos incapazes de comer o pão ou tomar o vinho, se não for pela graça de Deus. Por isso, há um hábito destrutivo dentro da igreja protestante atual, que o homem ele se julga: não, eu acho que esse domingo eu não estou tão bem, não. Não vou tomar ceia, não. Aí os diáconos ou presbíteros passam e a pessoa: não, hoje não. É um sinal muito mais de uma moral. Não, eu estou fazendo a minha autoavaliação e eu não fui aprovado pelos meus critérios. E aí, no próximo domingo ou no próximo mês, quem sabe eu vou fazer uma avaliação e vou me considerar apto. Nenhum de nós, apesar de um mês extraordinário, está apto para tomar a ceia do Senhor, se não for pelo poder do Espírito Santo e pela graça do Senhor que nos alcançou. E aí, quando eu me alimento desse pão e como desse pão e bebo desse vinho, eu digo: Senhor, foi por ti, louvado seja o Senhor, ou seja, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele toda a glória. Amém. E aí no final da ceia, se você tomou, tomei. Foi mesmo. E é interessante, quando tem gente que conhece, né? Diz: você tomou ceia? Diz: foi mesmo. Diz: foi. Mas como? É para ele toda a glória. Ele me perdoou. Foi pago naquela cruz. E isso deve nos levar a uma grande celebração. Veja aqui, no verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha aí. Louvando ao Senhor. O momento da ceia é um momento de celebração, porque Ele vive. Eu encontrarei, e é bem interessante que a igreja chorava ao longo do culto, era impactada com a mensagem do Senhor, era revigorada e dizer: eu vou ver os meus entes queridos, eu vou ver os meus filhos novamente, eu vou ver meu pai novamente, olha, eu vou ver a igreja de Cristo, eu vou ver o meu amado, esses olhos mesmos verão o Senhor. E ali numa grande celebração saíam cantando. Veja que é bem interessante. A liturgia, muitas vezes, de culto, show, quer trazer alegria por meio dos louvores. E aí, só a graça de Deus, né, irmãos? É por isso que muitos até ficam daqui para trás.
Mas aí começa a arrebentar, e aí vai o solo, e aí outros levantam, e vai o canhão de luz, para ver se desperta na igreja alguma euforia para se preparar para a mensagem, e quem sabe saírem dali todos vibrantes. Mas quando olhamos uma liturgia pela própria ceia do Senhor, que entra em oração, que louva o seu nome, que é impactado pela sua palavra, o que traz alegria ao povo de Deus é o pão que desce dos céus. E isso nos traz aquela fartura de dizer, oh Senhor, louvado seja o teu nome. É quando a gente lembra, quando o próprio Paulo escreve Romanos, e lá no capítulo 11 ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É compreender as misericórdias do Senhor que nos faz e nos impulsiona ao mundo. E aí o Romanos 12 nos impulsiona dizendo assim, vamos transformar a nossa mente, a nossa maneira de agir, o nosso culto em louvor ao Senhor, porque Ele tem nos dado muito mais que o bastante. Saiamos, como o Senhor fez. Por isso, na próxima vez que você ceiar, lembre-se desse pão. A ceia do Senhor, ela é o pão, simboliza o próprio corpo, o sangue, o pacto, e isso tudo é feito diante de uma mesa para mostrar a profunda comunhão. O nosso Deus é bom. Queridos, e o que é que isso pode repercutir para segunda-feira ou para hoje? Não se constranja diante das acusações do diabo. Vá à presença do Senhor. Confesse seus pecados, porque Ele é misericordioso e gracioso. O que é que isso repercute para segunda-feira? É que você pode estar vivendo um luto. Muitas vezes você chega em casa, a casa está vazia, um ente querido que já se foi, mas saiba que nos encontraremos com a igreja de Cristo e que eles estão diante do Senhor vivos, louvando ao seu santo nome. Por fim, por mais desesperador que seja a cidade de São Paulo, esse trânsito caótico, ou o nosso corpo tão limitante, o nosso Senhor voltará em poder e glória, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais dor, e não haverá mais luto, porque tudo isso já passou, e eis que faço novas todas as coisas. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por ter morrido a nossa morte. Muito obrigado, ó Deus, por ter enviado teu Filho fiel até a morte, morte de cruz. Muito obrigado, ó Deus, porque as tuas promessas que apontavam desde o Egito foram cumpridas em Cristo. Muito obrigado, ó Deus, que diferente dos judeus de hoje que têm que procurar um templo ou reconstruir um templo para que seja feito um sacrifício perfeito, nós cremos no Cristo que é o nosso Cordeiro de Deus e que fez o sacrifício perfeito e somos o teu templo, morada de Deus. Pai, dá tranquilidade a esses homens e essas mulheres que vieram hoje pela manhã. Tira do nosso coração toda ansiedade. No nome de Jesus. Que diante do nosso sofrimento possamos orar, Pai, que a nossa vida continue te glorificando, apesar de nós. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Nos liberta de pensamentos destrutivos e derrama sobre nós uma novidade de vida. É o que esperamos, uma viva esperança em Ti. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.